apóstolo Paulo ter escrito 13 dos livros do Novo Testamento, que fez ele mais poderento do que os outros apóstolos. Não, é o conteúdo que é importante. Vocês conseguem compreender isso, irmãos? Olha, o processo total da inspiração contém 3 elementos essenciais para você compreender a inspiração: a casualidade divina, a mediação profética e a autoridade escrita. A casualidade divina, a mediação profética e a autoridade escrita. A casualidade divina. Você veio de Deus ou não veio de Deus? Isso aí é um ato, uma ação de Deus ou não? A mediação profética, a pessoa, o canal que foi usado, era realmente um homem de Deus ou não? Porque, irmãos, você vai ver daqui a pouco, muitos livros foram escritos da parte de Deus, mas canonizados foram só 66. E os outros? E os outros? Porque eles não entravam nesses 3 elementos básicos, né? Não eram pessoas, muitas vezes, que tinham, por exemplo, alguém falou aqui dos livros da Bíblia Católica, né? Que são os livros considerados espúrios. Ô, amado, tem cadeira aqui e aqui, você já pode sentar, pode vir, não tem problema não. Então, o que são espúrios? Livros espúrios, que não são de inspiração divina, livros que não são considerados fidedignos, livros duvidosos. E por que os livros, aqueles livros a mais da Bíblia Católica Romana, são considerados espúrios? Porque eles foram escritos no período em que Deus não falou. Lembra que eu falei aqui sobre o silêncio profético? O silêncio profético durou 400 anos antes de Cristo. Jesus ele nasceu na plenitude dos tempos, exatamente no momento certo. Antes de Jesus, durante 400 anos, Deus não falou na terra com ninguém. Então, qualquer coisa que alguém tenha dito que veio da parte de Deus nesse período, é mentira. E os livros, esses livros, são 4 livros, 400 anos antes de Cristo. Esse período foi o silêncio profético. Foi justamente o período que escreveu os livros, aqueles livros acrescentados lá, chamados livros espúrios. 1 Macabeus, 2 Macabeus, eu não lembro todos agora, mas eu posso dizer. São 4 livros. Vou acabar de falar aqui. Sim, há várias profecias do Antigo Testamento que falam do silêncio profético. Mas principalmente os próprios livros, esses livros, no final deles, os autores escrevem dizendo: este livro não é escrito. Ele mesmo atesta que o livro não devia estar lá. Ele fala que é contexto histórico, não sei o que. Eles mesmos dizem que se tiver alguma coisa naquele livro que não vem de Deus, que perdoa, ele mesmo questiona o próprio autor, entendeu? O terceiro. Por causa da dureza do homem. Deus estava trabalhando com o ser humano e levando o ser humano a se aproximar de Deus. Na verdade é assim, irmão, o Velho Testamento todinho é Deus tentando provar para o homem que ninguém conseguiria ir a Deus por si próprio. Toda a história dos 4.000 anos antes de Cristo, da existência da humanidade, Deus deu a oportunidade para o homem para tentar de todas as formas se aproximar de Deus, e ele não conseguiu, por si. Aí Deus vem com Cristo e mostra que só a única maneira do homem ir até Deus é através de Cristo, na cruz do Calvário. Não tem outro jeito. A bispa fez uma pergunta na aula dela: foi você que aceitou Deus ou Deus que te aceitou? Ok? E aí qual é a resposta? Qual é a resposta, irmão? O que você acha? Foi Deus que te escolheu ou você que escolheu Deus? Qual foi a resposta? Qual a conclusão que vocês chegaram? Qual foi a sua conclusão? Qual foi a sua? Pois é, mas lá em João capítulo 1, versículo
o receberam. Hã? Exatamente, ué. Todos que o receberam. Para mim, se eu me tornar filho de Deus, eu tive que... O que diz? Hã? Exatamente, mas em Romanos também fala isso. Mas lá em Coríntios também fala que nós nos aproximamos. E aí? Seria? Você acha que é? Berê, foi você que escolheu Deus ou Deus que escolheu? Hã? Ele que escolheu? Por que você crê nisso? Foi? Porque não tem... Eu acho que é lá em Mateus, Berê, que diz assim, ó, aquele que me confessar diante do Pai, eu confessarei. É Mateus 23. Mas aquele que me negar, se ele me escolheu, como é que eu nego? Mas Jesus está dizendo que eu posso negar. Ué. Como é que é isso? Você me escolheu, eu... E aí, irmãos? Ele escolheu a todos. Então... então vamos lá. Vamos lá. Ele escolheu a todos. Nós podemos aceitar ou não? Isso. Então, depende de nós a decisão. Então é o livre-arbítrio. Então mas se ele escolheu a todos, essa escolha fica meio furada, né? Assim, olha, eu escolhi todas essas cadeiras aqui. Então, então quer dizer que não é ele que escolhe, é a gente que abre a porta. E aí, Berê? E aí, Berê? Fala. Aceitar a ação da cruz permite que ele nos escolha? Então você está dizendo que Deus sabe quem vai aceitar? Pois é. Você está fazendo uma pergunta, eu estou te devolvendo ela. Então você está dizendo que ele sabe quem vai aceitar? Por que ele não fala que está escrito? Quem? Sabia? Não, aí, mas irmãos, é vocês que têm que dar as respostas. Vamos lá. Olha aqui. Eu é que tenho que fazer as perguntas. Qual é o professor que dá as respostas da prova, irmão? Ele não dá a prova para você buscar a resposta? Mas você já tem 20 anos de fé, já tem mais que... que é isso? Oi. Para todos. Meu Deus! Nem todos receberam. E aí? E agora, Berê? E aí, Cristiane? Ele continuou. E aí, você foi escolhido ou você aceitou?
Então dependia. Quer dizer que se ela não te aceitasse, você ia escolher outra. Se dependia dela, mano. Não, não tinha. Se ela não te aceitasse, não tinha como você ficar com ela, óbvio que não. Então você ia escolher outra, não ia? Ia, não ia? E aí, então Deus fica... Então você acha que Deus está assim, batendo no coração desse? Não, não me aceitou não, deixa eu escolher outro. Aí esse aqui então, só está sendo escolhido porque aquele rejeitou. Hã? Ah. Então todos foram escolhidos. Muito bem. E aí, Diogo? Você foi escolhido? Diego, você foi escolhido ou você que aceitou? É, os dois. Mas como que é isso, mano? Você me escolhe, eu te aceito? Ah. Então, e se você não tivesse aceitado? Ah. É verdade. Então quer dizer que alguém pode aceitar sem ter sido escolhido? Aí alguém chega e fala, Jesus, eu quero te aceitar. Ele olha para mim, mas eu não te escolhi não. Dá licença. Só escolhido aqui. E aí, Diego? Ah? Isso, exatamente. E pode? Irmãos, eu já tenho a minha fé. Claro que tem, sim. Tu e a tua casa. Então depende da gente, não depende de Deus, né? Então não depende da gente, ou depende da gente? Desenvolver. Está me cheirando negócio de espiritismo aí, né? Tá amarrado. Ah, mas já tá amarrado. Mas a gente não tem que morrer pro mundo? A Bíblia não fala que a gente... Irmão, vocês vieram para o Instituto Bíblico. O problema é esse, irmãos. Se você não entender a Bíblia, você nunca vai chegar a uma conclusão sobre esses assuntos polêmicos. Fala. Exatamente. E o que mais que você fala? Então você não roubou. Já elegeu, pô, acabou. Você não é, ué. Você já está escolhida. Ele já escolheu você. Você pode fazer o que você quiser, que você não vai para o inferno. Não é? Mas, peraí. Se ele escolheu, não precisa a pessoa fazer mais nada. Mas e se ela não obedecer e for escolhida? Ele já nasceu no pecado, muito bem. Em pecado me concebeu minha mãe. E aí? Ele já nasceu na desobediência. Mas e
ele frustrar o plano de Deus, irmã? Pois é, minha irmã, como que não muda? O projeto dele era que Moisés levasse o povo para a terra prometida, no meio do caminho deu errado, teve que tirar Moisés de cena. Não, mas Moisés não entrou, aí Moisés não era escolhido. Então Moisés não era escolhido. Não era. Não, ele não entrou, ele não entrou. E Judas? E Judas? Judas era predestinado, irmão? Judas. Escute, Judas era predestinado? Mas Jesus falou que ele estava lá para cumprir as escrituras, gente. Se não fosse Judas, você nem estava aqui. Uma criatura do Criador, né? Hein? Escuta aqui. E o Judas? Impedido do quê? De fazer o que tinha que fazer? Mas Jesus falou assim para ele: vai e faz o que tem que fazer, ué. Ele traiu Jesus ou ele cumpriu as escrituras? Então ele não era do diabo, era? Judas não era do diabo? Não era. Tem certeza? Então ele não foi para o inferno. Ele está lá no céu. Sim, essa era a ideia de Judas. Ele pensou assim: esse cara é o filho de Deus, mas se eu não botar ele numa fria, ninguém vai saber que ele é o filho de Deus. Então Judas teve mais revelação do que Pedro, do que João. Olha, pela teoria aqui Espera aí, irmãos. Judas, ele era de Deus ou era do diabo? Hã? De Deus. Ué, mas ele foi para o inferno ou ele foi para o céu? Sim. Então quem vai para o céu é toda criatura. Ah, depende da escolha. Então aquele negócio de ser escolhido por Deus não julga nada. É? Você não acabou de falar que você é escolhida? Aí você acabou de falar agora que depende da escolha de cada um. Ah. Irmão, mas esse negócio é meio assim, como é que Deus escolhe, mas depende. A Bíblia não fala assim que não depende de quem corre ou de quem quer, e sim Deus usar de misericórdia? Na verdade, o que eu quero pôr na sua cabeça é caraminhola mesmo. Eu quero fazer você duvidar do que você acredita, porque senão você nunca vai ter convicção. Se você não parar para pensar e dizer, uai, mas você nunca vai ter. Você vai ser testado. O dia que você for colocar diante do muçulmano, você cai se você não tiver convicção. Porque quando ele começa a te questionar na Bíblia as coisas de Deus, você cede para ele. E nós aqui no Brasil, aqui em Goiânia, a gente está tão acostumado a pegar o que falam, que a gente não checa. Eu estou ensinando para vocês sobre o processo da inspiração. Eu estou falando de 3 elementos. Estou falando do primeiro elemento, da causalidade divina, da mediação profética, e o último que o irmão queria anotar, a autoridade escrita. Da onde vem? O que é a casualidade divina? A casualidade divina é Deus como fonte da inspiração. Ele é a fonte, veio de Deus. Ele que estimulou o ser humano. Deus falou aos profetas e em seguida os profetas falaram aos homens. Entendeu? Deus falou aos profetas, os profetas falaram aos homens. O que é a mediação profética? Os profetas
escreveram, não algo de forma autônoma, não é meu, não é o que eu penso, é o que Deus pensa. Não veio dele, eles apenas foram mediadores, apenas foram canal, eles foram como que um secretário, um vaso. Todos eles, todos os autores, os livros da Bíblia, eles nunca disseram de mim, eles falam veio de Deus. E a autoridade escrita é o produto final, a operação que testifica aquilo que foi escrito, a forma como Deus sempre cumpre o que foi escrito. No Velho Testamento há muitas profecias, e quando você vai pegar a história, você vê cada uma delas se cumprindo. Aquilo dá o quê? A autoridade ao que foi dito. Aquilo dá o quê? Exatidão ao que foi falado. As escrituras, elas receberam uma autoridade que veio do próprio Deus. Os escritos não são proféticos, eles são inspirados. Eles não contêm Deus, eles são Deus. Amém? Amém, irmãos? Eu sei que bateu aí no sinal, e o pessoal está do lado de fora ali fazendo assim para mim. Estou tranquilo com isso. Então, no início da aula, eu disse, no início do primeiro dia de aula, eu disse para vocês assim, a Bíblia contém ou ela é? E os irmãos me disseram assim, não, ela é. Olha lá, segundo sinal. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra. E por que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque ela é inspirada por Deus. Porque Deus é a fonte da inspiração para a produção da Bíblia. Nós não vamos ter tempo agora, mas eu queria falar para vocês os três pensamentos, os três tipos de influência que nos levam a entender se a Bíblia é ou contém a palavra de Deus. Houve três movimentos que desenvolveram esse pensamento. O primeiro foi o movimento da ortodoxia, ou o movimento ortodoxo, que diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Foi no século XVIII. O segundo movimento é o movimento do modernismo. E esse movimento do modernismo é que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Esse movimento ele é fruto de um liberalismo teológico que veio depois da Reforma. Dentro da Reforma, vários alemães começaram a criar um modernismo e um liberalismo teológico. Sabe, esse negócio da graça, onde eu tudo posso, que é mal interpretado e as pessoas pensam que agora eles podem fazer qualquer coisa que Deus perdoa. Eles não sabem que a graça, ela nos impõe limites. Para viver na graça, há limites. Eu não posso fazer qualquer coisa não, porque a graça não me permite fazer qualquer coisa. Então, esse modernismo e liberalismo teológico levou muitos a pensar que a Bíblia, ela contém, ou seja, há determinados trechos da palavra de Deus que são crendices, são histórias ruins, são como é que a gente conta? Uma fábula, um conto, não é? E eles então dizem que dentro de todos os 66 livros, partes são fábulas, são acontecimentos da cultura, são histórias né, que não existiram, que foram contadas. Então, há partes que contêm e há partes que não contêm. E para eles chegarem a isso, eles usaram o conceito da iluminação, eles usaram o conceito da intuição para dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Depois veio um outro movimento, já no século XX, chamado neo-ortodoxia, que diz que a Bíblia torna-se a palavra de Deus. E eles dizem que a Bíblia torna-se a palavra de Deus por dois sentidos. Primeiro, por causa dos demitizadores. O que é um demitizador? É aquele que vai despindo os conceitos mitológicos e vão tirando aqueles mitos de dentro da Bíblia. Aí ela torna-se a palavra de Deus. Então, o que é que esses do movimento neo-ortodoxia dizem? Que há muitos mitos dentro da palavra de Deus, que à medida que você vai entendendo e compreendendo esses mitos, você vai tirando os mitos, aquilo vai se tornando a palavra revelada. Só que já dentro desse mesmo movimento havia outros, que é o outro extremo, que dizia o seguinte, olha, não, a Bíblia se torna a palavra de Deus quando você tem um encontro com Deus
pelas páginas da Bíblia. Aí ela se torna a palavra de Deus. Então você vai ter esses três conceitos por aí. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia torna-se a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus é a inspiração, Ele é o autor da Bíblia. A Bíblia contém a palavra de Deus, porque tem ali dentro mitos, histórias, um monte de coisa, e também aquilo que Deus falou. E a Bíblia torna-se a palavra de Deus, porque você pode tirar os mitos e ficar a palavra de Deus, ou você pode ter um encontro com Deus pelas páginas da Bíblia e ela se tornar a palavra dele para a sua vida pessoal. Em qual dos três você acredita? Eu não tenho tempo, mas eu poderia provar para você e fundamentar os três conceitos. Isso causaria uma boa confusão na sua cabeça, que foi o que eu tentei fazer já. Não, eu não vou responder não, eu sei que tem que chegar a uma conclusão. Como que chega? Olha, irmãos, é ruim eu fazer isso, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não só contém, não é uma parte que é, toda a Bíblia. A Bíblia ela não tem mitos. A Bíblia não tem fábulas, são histórias verídicas e reais. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não se torna a palavra de Deus porque você encontrou Deus pelas palavras, por aquilo que está aí. A Bíblia é a palavra de Deus para quem é crente e para quem não é. Há pessoas que vão ler a Bíblia e nunca vão encontrar Deus, e ela não vai deixar de ser a palavra de Deus por causa disso. O Jô Soares, ele conhece a Bíblia todinha, e ele nunca encontrou Deus naquelas passagens, mas ela continua sendo a palavra de Deus que vai julgar a mim que sou crente, a ele que não é. Talvez. E se ele se converter antes de morrer, Deus mudou de ideia e escolheu ele? E se numa determinada hora ele voltar e... Ó, escuta bem. A Bíblia também é chamada de canon. Canon. Em português é assim que se escreve, ó. Canon, não é? Português. No grego se escreve assim, canon. E no hebraico se escreve assim, ó. Cané. Canon é H. N-H. Canon quer dizer cana, régua. Cana, régua. Quer dizer, no Velho Testamento, eles quando iam construir, eles tinham uma ferramenta que chamava canon. Era uma cana, era tipo um bambu fino, reto, bem reto, que tinha uma determinada medida. E essa toda vez que eles iam edificar algo, eles usavam ela para medir a altura, para medir o tronco. Então tudo que era construído com essa régua, com esse canon. Então canon significa vara de medir, ou régua de medir o que está sendo edificado. Para quê? Para saber se está sendo edificado do jeito certo. Então a Bíblia, ela passou a ser chamada de canon, porque a Bíblia para mim e para você, ela é uma vara de medir. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é para medir a nossa vida. Se nós estamos edificando a nossa vida do jeito certo. Por isso é chamado de canon. E o canon, a palavra canon, ela teve origem na igreja primitiva. Só que foi através dessa palavra que chegou-se à conclusão desses 66 livros. Esses 66 livros são os livros que foram canonizados. Porque houve muitos livros escritos por vários profetas do Antigo e muita gente do Novo Testamento que não estão aqui. Jesus diz mesmo lá nos Evangelhos que se fosse relatar tudo o que ele fez em livros, nem os livros do mundo inteiro caberiam, que era muito demais, muita coisa que ele fez.
Então muita gente relatou coisas que Jesus fez, porque não está aqui. Houve vários evangelhos que foram escritos por pessoas que andaram com Jesus e que não estão aqui. Exatamente. Então, queridos, por que foram canonizados somente esses 66 livros? O que é isso, canonizar? O que significa canonizar? A próxima aula. Amém? Muito bem. Agora anota aí o trabalho para vocês fazerem, para me trazer terça-feira. Terça-feira na próxima aula. Trabalho fácil, vai valer 5 pontos. 5 pontos, hein? Já vai facilitar aí aquele excedente da aprovação. Primeiro, você vai fazer um estudo, livro por livro da Bíblia, e você vai me relatar o nome de cada livro e o seu significado. Ok? O nome do Gênesis. O que significa Gênesis? Êxodo. O que significa Êxodo? Segundo, o autor de cada livro. Quem escreveu Gênesis? Quem escreveu Êxodo? A data aproximada em que aquele livro foi escrito. Lemon, por exemplo. Quem escreveu? Boa pergunta. Eu já te fiz ela agora. Ela está aqui. Hã? Filemon? Filemon, eu acredito que foi Paulo? Não, eu falei Hebreus. Não. Data aproximada em que foi escrito. Quarto, qual é o tema central desse livro? Quinto. Quarto, qual é o tema central? Quinto, quantos capítulos tem esse livro? Então são 66 livros, 39 no Velho e 7 no Novo. Você vai pegar cada um deles, colocar o autor. Como é que eu faço isso? Todas essas bíblias de estudo aí tem. É só você pegar e anotar para mim, tá bom? Aí você vai pôr uma folha, escute, digitado, por favor, porque se você tem dificuldade de ler minha letra, imagina eu com a sua. Então, digita. Terça-feira, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o intervalo. De Atos dos Apóstolos, meu assunto com vocês é o livro de Atos, e nós vamos nos preparar aqui para uma viagem tremenda no livro que eu acredito que é um livro bastante inspirador para todos nós como cristãos, e que eu acredito que vocês já ouviram pelo menos uma vez o que eu vou dizer agora. Esse livro, ele vai terminar de ser escrito por nós, porque você, quando lê Atos dos Apóstolos, vê que ele acaba subitamente, e ele dá margem para que nós possamos então continuar essa história. E nós somos a continuação dessa história. Eu gosto de estudar Atos dos Apóstolos porque você está estudando a sua origem, a origem da sua fé, e você está estudando a respeito de como começou a prática daquilo que nós chamamos hoje de cristianismo. Então, vamos começar aqui com uma introdução pequena a respeito disso. E eu já quero dizer que Atos dos Apóstolos, como qualquer outro dos livros da Bíblia, foi escrito para todos os cristãos de todos os tempos. A Bíblia é um livro atual. Atos dos Apóstolos, por fazer parte da Bíblia, se torna também um livro bastante atual. Mas Atos dos Apóstolos é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo. Os 4 evangelhos são conhecidos como os Evangelhos de Cristo. E Atos poderia-se dizer que é o Evangelho do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos fala a respeito da obra do Espírito Santo após a ascensão de Jesus. Todos os evangelhos citam as obras de Jesus. Aqui, como o nome fala Atos dos Apóstolos, a gente pode pensar que você vai ver algo especificamente dos apóstolos. Eu acredito que poderia até chamar Atos do Espírito Santo. Mas é chamado
Atos dos Apóstolos do livro ou simplesmente Atos? Ninguém fala Atos dos Apóstolos. A gente fala só Atos. No livro de Atos, então tudo bem. Olha, aqui nesse livro é a presença do Espírito Santo revelando o Filho de Deus. É tremendo. Então, o livro de Atos todo, desde o primeiro capítulo até o último, dá uma ênfase toda especial para a pessoa do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é totalmente envolvente em cada versículo que você vai lendo. E aquilo que eu preparei hoje para nós aqui vai elucidar aquilo que eu estou falando. Só a título de curiosidade, os apóstolos apenas são citados em Atos uma vez, capítulo 1, versículo 13. Você vai ver uma citação a respeito deles. Depois, eles não vão ser mais a evidência dentro desse livro. Então, agora, a divisão do livro. A divisão do livro é o seguinte. Para você entender, ele é dividido em 5 partes. É dividido em introdução, que vai, a introdução do livro vai do capítulo 1, versículo 1 a 11, é a introdução. Depois, a origem da igreja. A origem da igreja vai do capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 8, versículo 3. Isso é a origem da igreja. Os períodos de transição vai do capítulo 8, versículo 4, até o capítulo 11, versículo 18. Já eu repito para vocês, se alguém perdeu, tá? Depois, a expansão para alcançar os gentios vai do capítulo 11, versículo 19, até o capítulo 21, versículo 14. Vou repetir para vocês. A introdução do capítulo 1, versículo 1 a 11. Depois, a origem da igreja, do capítulo 1, versículo 12, até o 8, versículo 3. Período de transição, capítulo 8, versículo 4, até 11, versículo 18. A expansão para alcançar os gentios, do capítulo 11, versículo 19, até o 21, versículo 14. E o final dele, que é a prisão e a defesa de Paulo, que vai do capítulo 21, versículo 15, até o capítulo 28, versículo 31. É o último. Ok? Vamos lá. A respeito da autoria do livro de Atos. Quem escreveu? Nós sabemos hoje quem escreveu, mas isso não foi sempre assim. Hoje não existem dúvidas a respeito de que foi Lucas quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, que era conhecido como o médico amado. Ele foi também o autor do terceiro evangelho. O evangelho de Lucas foi escrito pela mesma pessoa que escreveu o Atos dos Apóstolos. Então, esse fato de Lucas ter sido o autor de Atos dos Apóstolos hoje é universalmente aceito. Por quê? O emprego de vários termos médicos, porque ele era médico, quem for ler Lucas e Atos dos Apóstolos vai perceber o emprego de alguns termos que eram usados por médicos. E porque também ele era dominante da língua grega. Lucas era um dominante da língua grega. Então, essas evidências tornaram claro para todos aqueles estudiosos que o fizeram que Lucas foi o autor tanto do Evangelho de Lucas como de Atos dos Apóstolos. Então, certamente, Lucas foi o autor. Agora, quem foi Lucas? Aqui eu preparei esse pedacinho dessa aula com todo carinho, porque
eu gostaria que você entendesse de uma maneira muito especial que o Espírito de Deus trabalhou naquelas pessoas que pregaram o Evangelho no início, nos primórdios da igreja. Tanto os apóstolos, como aquelas pessoas que iam se converter, que iam anunciando Jesus para os seus vizinhos. Como a Bíblia diz no capítulo 2, que dia a dia o Evangelho ia sendo anunciado de casa em casa. Então, essas pessoas que se tornaram os ministrantes da palavra, vamos assim dizer, foram instrumentos do Espírito Santo, mas eles protagonizaram a história. Alguém inspirado por Deus precisou escrever a história, mas não dá para ser escrita essa história como um livro. Ela precisou ser escrita de uma maneira inspirada pelo Espírito Santo para que nós pudéssemos exatamente compreender como foi que o Espírito Santo organizou a igreja e expandiu o Evangelho no mundo conhecido naquela época. Então, a vida particular de Lucas é uma incógnita. Não existem evidências de onde ele nasceu, certeza de onde ele morreu. Há especulações, mas não há certeza a respeito disso. Então, sabemos apenas que ele era um gentio. O que é um gentio? Aquele que não é judeu. Ele não tinha nascido entre os judeus, ele nasceu fora, era um estrangeiro. E